Eu acho um pouco ilusória essa visão, porque ninguém passa impunemente, portanto, não existe time no mundo que perca não quatro, como você falou, mas cinco jogadores convocados. Tem um Pulgar também, perde todo o seu meio-campo, né? Que ontem não tinha lateral esquerdo, porque o outro lateral está machucado, que é o Ayrton Lucas. Jogou o Léo Pereira na lateral, não tinha mais volantes. Jogou o Léo Ortiz como volante. E aí o Igor Jesus, que era o outro volante, se machuca. O Alan está machucado, o Pulgar está na seleção. Só tinha um lateral para a direita, que era o Wesley, que jogou, porque o Varela está na seleção. Então, ninguém passa por isso impunemente. Acho que isso até explica o primeiro tempo, que o Grêmio até foi perigoso, forçou o jogo no lado ali do Léo Pereira, improvisado, conseguiu criar algumas situações. O Rossi fez uma grande defesa, mas houve finalizações em boas condições do Grêmio. E aí houve as contusões, para piorar a situação do Flamengo. O Bruno Henrique não jogou nada. Aliás, cavou um pênalti que corretamente o VAR foi lá e recomendou a revisão, e o árbitro voltou atrás, porque não houve nada, o Kahneman não fez pênalti. O Bruno Henrique fez uma partida horrorosa, atrapalhou vários contra-ataques, não deu a sequência certa à jogada, e essa bola era ele cortar e bater para o gol e tentou cavar um penal. Foi muito mal o Bruno Henrique, que entrou no lugar de Cebolinha, que se machucou no comecinho do jogo. E aí se machuca também o Igor Jesus. O Tite poderia colocar o Vitor Hugo, colocar o Everton Araújo, que são meio-campistas, um é volante, o outro pode jogar ali como segundo homem, mas ele colocou o Luiz Araújo e mudou a posição do Gerson. Ele relutou em trocar a posição do Gerson, que vinha jogando bem pela direita, mas aí fez essa escolha e foi acertado. O Luiz Araújo mandou a bola na trave, depois fez 1-0, e no segundo tempo o Renato soltou o Grêmio teve posse de bola, jogou no campo do Flamengo, eram espaços muito generosos, e aí cresceu o Lohan, que puxou várias vezes em rápidas transições do time para o ataque. O Flamengo teve várias oportunidades, mas errou muito no acabamento nas jogadas. Ainda assim, teve uma bola que o Pedro ganhou de presente, ela bateu no Dodge, sobrou para ele, chutou por cima, na pequena área. O Pedro deu uma cabeçada para uma defesa espetacular do Rafael Cabral, também no segundo tempo. Houve outras oportunidades que o Flamengo teve. Tem uma bola do Davi Luiz, uma cabeçada na trave, no escanteio batido pelo Lohan. O 2-1 não traduziu o jogo, não. Era para ganhar o Flamengo por uns 2-0. Aí tomou o gol no final do Edenilson depois de um escanteio. Mas foi uma boa partida no cômputo geral nas circunstâncias. Mas vai ser sempre assim, porque ninguém passa impune. Eu tenho dito sempre. Imagina a Premier League, o Guardiola vai jogar no final de semana, e de repente ele não tem o Rodri, ele não tem o Bernardo Silva, ele não tem o De Bruyne, ele não tem o Haaland, ele não tem o Phil Foden. Aí o Ancelotti vai jogar lá no Campeonato Espanhol e de repente ele é informado que ele não vai ter o Bellingham, o Valverde, o Vinícius, o Rodrigo. Peraí, gente, isso não existe, ninguém tem reserva às alturas assim. Então, o Flamengo tem um bom elenco, tem bons jogadores, e ainda teve a questão das lesões, é um pouco parecido com o Atlético Mineiro também, com convocações, lesão, suspensão, também todo remendado. Na rodada passada, ele assim venceu, e do que virá. Então, e é importante frisar, ontem na coletiva do Tite, mais uma vez, me aparece um colega e falar que os clubes concordam, que os clubes assinam. Os clubes não concordam com nada. É possível jornalista ir para uma coletiva ou ir para a televisão falar essa bobagem. A culpa desse calendário é da CBF. Os clubes reclamaram veementemente. Foram 12 clubes pedir para mudar o calendário, para ajustar o. Não quis mudar. Ainda falou que os clubes têm que contratar jogadores. Para a CBF é fácil, porque ela não contrata, ela convoca. Ela não tem folha de pagamento de atletas, ela não tem que pagar multa rescisória. Ela está lá com a seleção faturando, né? Como sempre acontece, com seus muitos patrocinadores e uma receita que costuma ser a maior do futebol brasileiro, sem ter que manter jogador. Quando machuca, convoca outro, entrega machucado, como todas as federações e confederações nacionais fazem. Então vamos parar com isso. Que os clubes não aceitaram. Aliás, nesse caso, né, o Flamengo tem sido um clube que mais tem contestado o calendário. Já em 2021, eu lembro do Flamengo mandando uma lista de 25 sugestões de calendário para a CBF. Aquilo que eles recebem, jogam na lata do lixo, gente. A CBF faz sozinha. E por que faz sozinha? Porque ela não vai mexer nos estaduais. E por que não vai mexer nos estaduais? Porque os estaduais favorecem as federações que sustentam o poder. Elas elegem sozinhas quem vai para a presidência da CBF. E fica nesse círculo vicioso. Então vamos parar com essa história. Os clubes são subservientes muitas vezes, não reclamam como poderiam, não se unem para reclamar na maioria das vezes. Mas esse ano se uniram sim, 12, mais da metade. E a CBF andou. Aí, quando houve o episódio da reivindicação de paralisação do campeonato por conta da enchente do Rio Grande do Sul, o que fez a CBF? Aí ela chamou os clubes para dividir a bucha. Não quis segurar a bucha sozinha. Aí chamou todo mundo para tomar uma decisão.
e o campeonato foi paralisado por 2 rodadas, agora, recentemente. Mas, em geral, em outubro do ano passado, ela põe lá no site dela. E para quem não acompanhou, quem não se preocupou em estudar para a prova, quando a CBF publicou no ano passado o calendário de 2024, ela ainda tem aspas do Edinaldo Rodrigues, seu presidente, dizendo que era muito importante que eles tinham mantido a paralisação do futebol nas datas FIFA. E ela ignora a Copa América. Data FIFA para o campeonato? Para. Agora nem vai parar nas próximas por conta dessa parada, por conta da enchente no Rio Grande do Sul. Mas a Copa América, durante mais de um mês, segue o campeonato. A nota da CBF, o texto que apresenta o calendário, com as datas do começo e fim de cada competição, anexo lá com o mapa, lá, não fala disso. Ignora. Uma desfaçatez muito grande, gente. Então vamos parar com isso, né? De falar. Os clubes têm 1000 defeitos, mas quando eles reagem, eles não têm força. Você vê que o Lohan, como outros jogadores, estavam treinando com a seleção sub-20 em Teresópolis, ao invés de treinar com seus treinadores, seus técnicos, para serem aproveitados no time principal. Treinando o quê com o Ramon Menezes? Vai aprender o quê lá? Quer dizer, ainda tem isso. Ainda tem isso. É um sistema maluco, né? Mas parece que nos bastidores aí os clubes começam a se movimentar minimamente. Eu li um texto, inclusive, do Igor, né, falando sobre isso. Vamos ver se eles conseguem fazer pelo menos uma pressão. Que seja, pelo menos uma pressão. Porque isso é um absurdo. A gente vai ter que ficar falando isso aqui toda hora. Que nem essa enquete repetitiva do âncora, como disse o Trajano. Porque isso é uma vergonha, cara. Não tem cabimento. É só imaginar. Pensa no Ancelotti e no Guardiola nessa situação. Então tem que ter o quê? Contratar jogador perna de pau, para não ser convocado. Não vou contratar o De La Cruz, que ele é muito bom. Vou contratar quem? Um cara ruim de bola. Faça-me um favor, né? Isso é o fim da picada. E o Flamengo sobreviveu ontem, que vai ser todo jogo assim. Flamengo e outros. O Internacional jogou sem quantos. O Inter não tinha Borré, o Inter não tinha Ener Valencia, não tinha o Rocher. O goleiro e 2 atacantes convocados. Tá certo isso? Tem cabimento um negócio desse, gente? Isso é um negócio ridículo. Boa, eu concordo plenamente. É um negócio ridículo e a CBF e os clubes tentam. Oi, fala. Não, o Juca não deu o número de likes, né? E para completar o que o Mauro falou, em desfalque, sei lá o quê, o campeão da rodada ontem foi o próprio Internacional. O seu melhor jogador se machucou aos 3 minutos de jogo, Alan Patrick. Detalhe, Trajano, só sobre essa. O Arnaldo falou ontem, mas eu vou roubar aqui o que ele falou ontem. Não, da minha mulher. Os caras se aquecem, aí entra lá em campo, aí é obrigado a tocar 340 hinos, o hino de Santa Catarina, o hino do Sul, o hino do Brasil, o hino de Criciúma, o hino da loja da Van, o hino de tudo. Aí a hora que o cara vai jogar, o cara acabou o aquecimento, né? Ainda tem o sorteio, então como capitão do time, a certa idade ele perde o aquecimento. Aí na primeira estocada ele abre o músculo, não é nada demais, surpreendente. Começou a tocar hino lá que eu não sabia nem o que era, ninguém sabia que hino era que tava tocando. O Alan Patrick ficou 15 minutos parado. 15 minutos parado depois de ter aquecido. Ou seja, ele jogou 3 minutos. Jogou 3 minutos, na primeira esticada ele abre a perna. Basicamente, só a ciência explica. Boa. Ô, Danilo, tem também o Palmeiras... E o Juca com likes, não vai falar nada? Hoje vai ser um recorde. Por favor. 6 mil. Tá ótimo. Tá ousado, hein? Não estamos nem com 3 ainda, mas já quer 6. Não viu nada ainda, você vai ver o final. Ô, Lavieri, bom, o Flamengo é líder, contra tudo e contra todos, com 240 desfalques, mesmo assim ganhou. Como eu falei, ganhou seu primeiro match point dessa corrida de sobrevivência aí que o Mauro muito bem lembrou. Agora, o Palmeiras também entrou na briga. E com o Estevão, que tem gente dizendo que vai ser melhor que o Hendrick não tá. Tem gente falando isso aí. Âncora, pior do que isso. Tem gente achando que o Palmeiras vai ficar melhor sem o Hendrick do que com ele. Eu ouvi isso de um palmeirense de Skol. Verdade. E aí, Danilo? Aliás, só resumindo, foi um bom jogo do Palmeiras, né? A gente não sabe se também é porque o Vasco é muito fraco, mas foi um bom jogo também do Palmeiras, né? Não, mas o Palmeiras já tinha enfrentado times fracos e não fazia bons jogos. O Palmeiras pegou o Vasco e fez o que a gente esperava contra um time que venha de uma goleada sofrida por 6-1 do Flamengo. O Palmeiras fez, até lembrei do Arnaldo, o Palmeiras fez o primeiro bom primeiro tempo no Brasileirão todo. Fazia tempo que o Palmeiras não jogava bem o primeiro tempo. E fez o jogo, poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo.
Poderia ter aumentado também no segundo tempo o placar. O Palmeiras controlou o jogo. Se a gente chegar à conclusão que o Palmeiras vai melhorar sem o Endrick, para mim, a gente sabe de quem é a culpa. Seria do Abel, porque o Endrick a gente sabe que é bom jogador. Se o time melhorar sem o Endrick, a culpa é do treinador. Mas a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver. O fato é que ontem o Estevão foi muito bem, jogou muito bem, infernizou a zaga do Vasco, deu passe para gol, como disse o Juca, como se já estivesse jogando há muito tempo, como se fosse muito experiente. Ontem até o Rafael Veiga, veja você que eu estou aqui há 6 meses pedindo para o Veiga dar uma sentada no banco porque faz tempo que não joga bola. Ontem ele jogou bem, o Zé Rafael foi bem. Então ontem o Palmeiras teve de novo boas apresentações dos jogadores que normalmente a gente estava criticando. Piquerez, por exemplo, que até fez o gol e fez ali uma comemoração que talvez tenha sido para o Bielsa, porque ele ficou de fora da convocação para a Copa América. E esse era um temor do Abel, de como o Piquerez ia reagir ao fato dele ter ficado fora do time do Uruguai, e o Piquerez foi bem. E lembrando, o Palmeiras, assim como o Flamengo, assim como o Inter, também estava com os desfalques, Gustavo Gomes e Rios, sem contar o Endrick, que teoricamente poderia jogar com o Palmeiras até o final da temporada, até o final da Copa América. E o Naves, que foi o escolhido para jogar ao lado do Murilo, já que o Luan também foi vendido. O Naves foi muito bem também. Então foi uma boa apresentação do Palmeiras, como há um bom tempo a gente não via. E como eu disse, o Vasco é fraco, mas o Palmeiras sofreu pra caramba com o Criciúma, que tomou de 5 do Cuiabá. Então o Palmeiras fez uma apresentação como há tempos a gente não via. E fica aqui o destaque também para a coletiva do Abel Ferreira, que já de qualquer jeito ali da forma dele falou: eu não aguento mais perder jogador, eu já sabia que eu ia perder o Endrick, eu já sabia que eu ia ficar sem jogador agora por conta da Copa América, mas já vendemos demais e eu não quero mais que venda ninguém. Se for para sair alguém agora, tem que ser pela multa. Muitas vezes, o ano inteiro, o ano passado também, o Abel sempre nesses momentos de baixa, ele cita essa vontade de alguns jogadores. Ontem ele falou Piquerez, Rafael Veiga, Murilo. Ele falou: eu não posso liberar esses caras, eu não posso, eles têm propostas, mas eu não quero liberar, eu não posso perder esses jogadores, só se for pela multa. Eu sempre tenho essa sensação, inclusive ano passado, quando o Palmeiras foi eliminado para o São Paulo também, o Abel, depois de um tempo, ele fala: olha, o nosso time sofre quando tem a janela, nosso time sofre porque os jogadores pensam em sair, a gente não deixa sair. E eu acho que isso, de uma forma ou de outra, pode mexer. Não dá para o Abel justificar a falta do futebol do Palmeiras o ano todo só por conta da janela. Mas acho que de uma forma ou outra isso mexe. Ontem o Abel foi bem claro: não quero mais perder ninguém. Mas enfim, um bom jogo do Palmeiras, depois de muito tempo que a gente não via. Muito bem. Arnaldo. Tem que ser apenas um pitaco de se dizer que ontem o VAR cometeu mais um crime contra o futebol ao anular o terceiro gol do Palmeiras do Zé Rafael por uma bola discutível no meio de campo, que o assoprador de apito viu e deixou tocar, que jamais seria uma falta flagrante, alguma coisa para anular um gol daquela qualidade. É uma coisa absurda. A gente não cansa de falar, mas é uma coisa absurda o que o VAR faz no futebol brasileiro. Só não cansa de falar o nome do cara que estava no VAR, né? Fala. Eu não falo o nome desses caras para não xingar a mãe deles. Ele fala muito das perdas, mas não fala de quem chega. Não é? O Palmeiras perde jogadores, mas recebe jogadores. Tem o lateral chegando aí. O lateral, com a fortuna. Tem o Felipe Anderson. Né? E tem o próprio Dudu, que de lá está voltando. Ficou no banco. E aquela irritação mais uma vez, o trio lá do Abel com aqueles seus 2 assessores, mais uma vez se comportando daquele jeito, ganhando cartão amarelo, xingando, apareceu xingando palavrão o juiz, apareceu. Que é isso? E outra coisa, qual é a medida que a gente faz entre um time jogar bem contra um time mequetrefe e jogar, sabe? Jogou bem, jogou com um time ruim e não jogou nada. Tudo bem, agora só que jogou bem contra um time que dá dó, né? Tem que se analisar qual é a porcentagem aí.